ontologia da linguagem, que é essa disciplina que nos direciona conceitualmente, ela tem algumas premissas. E uma das premissas é como a linguagem é o ponto principal da construção da nossa realidade. A gente tem uma frase que fala que somos seres, uma das premissas, né? Somos seres que habitam na linguagem. Então, o ser humano, de fato, é este ser que habita na linguagem. E a partir desse nosso habitar é que a gente vivencia, experiencia, interpreta e se relaciona com o mundo. E quando a gente muda a nossa linguagem, porque a gente vai pensar diferente, e pensar é falar em silêncio. Quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de linguagem. Então, quando a gente amplia o nosso repertório de interpretação, de linguagem, a gente muda também a nossa realidade, a forma como a gente enxerga as coisas. Então, a linguagem, ela é como uma lente que permite com que a gente veja o mundo. E, obviamente, que ela sempre é parcial. Não existe aquilo que a gente pode falar a totalidade do mundo. A gente não vai ter acesso à totalidade. A gente tem acesso a partir de quem somos. E expandir, então, quem somos, nos possibilita expandir o mundo com o qual a gente se relaciona. Ou seja, quanto mais mundo a gente conhece, maior a gente fica. E a gente sabe disso intuitivamente, porque quando a gente faz uma viagem, por exemplo, para um lugar desconhecido e que a gente se impressiona, a gente volta maior, a gente volta com a nossa percepção ampliada. Então a gente pode fazer isso de forma mais consciente, mais direcionada, mais focada, essa ampliação de si próprio a partir desse ganho de percepção linguística. Então a gente vai trabalhar o tempo inteiro, a gente trabalha, né, o tempo inteiro a partir dessa escuta, a partir dessa reformulação das questões. Eu gosto muito de ouvir a forma como as pessoas narram a si próprias, narram as situações que estão vivendo, porque isso diz delas. Ou seja, quando você diz de alguma coisa, esse observador, essa pessoa que diz, está dizendo de si também. Então a gente pode observar a mesma cena. O jeito que a gente vai contar dessa cena vai ser diferente, certamente, porque você conta a partir de você, eu conto a partir de mim. Ou seja, as coisas do mundo, as coisas fora de nós, elas necessariamente nos atravessam para que a gente possa falar delas. Então, a forma como a gente fala delas tem a ver com a forma como a gente interpreta o mundo. O que a gente fala e que a gente pensa, né? Quando eu falo em linguagem, estou falando também em pensamento.